A maioria das pessoas que se reforma no estrangeiro e vem viver para Portugal não sabem que podem, se calhar, estar a pagar duas vezes o seu imposto. Ou até o contrário, pode não estar pagando onde devia e acumulando uma dívida que só aparece anos depois. Hoje eu vou te explicar como funciona a tributação de rendimentos de aposentadoria estrangeira em Portugal, o que a convenção bilateral garante e quais são os erros mais comuns que eu vejo frequentemente nas consultas. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha, e aqui nesse perfil eu descomplico a lei para que você entenda sobre os seus direitos e possa se planejar sem cair em truques e armadilhas. Vamos começar pelo básico. Residente fiscal em Portugal. O que isso significa? Segundo a lei portuguesa, toda pessoa que passar mais de 183 dias no território nacional pode ser, por Portugal, considerada uma residente fiscal, ainda que não seja a sua vontade, ainda que não tenha tido a intenção de se tornar um residente fiscal em Portugal. Ser residente fiscal em Portugal significa que Portugal tem o direito de tributar todos os seus rendimentos globais e não somente os rendimentos que você venha a receber em Portugal. Isso mesmo, todos os rendimentos que você receber em qualquer parte do mundo. E isso, obviamente, inclui a aposentadoria paga pelo sistema de previdência do país onde você recebe a sua reforma, os rendimentos de imóveis que você tenha alugado, os dividendos da sua empresa estrangeira, os juros de conta bancária no exterior e assim em diante. Acontece que o país de origem pode também querer tributar esses mesmos rendimentos. E é aqui onde entra a convenção bilateral para evitar a dupla tributação. Portugal tem celebrado as convenções para evitar a dupla tributação com dezenas de países, inclusive com o Brasil, tendo sido a convenção assinada no ano 2000 e entrando em vigor desde 2001. O que essa convenção faz é distribuir o direito de tributar entre os dois países, de forma a que o mesmo rendimento não seja tributado duas vezes. No caso das pensões e aposentadorias, a maioria das convenções estabelece uma distinção fundamental. O tratamento de uma pensão do setor privado é diferente do tratamento de uma pensão do setor público. Para pensões pagas por empregadores privados ou pelo sistema de previdência social geral, como o caso do INSS no Brasil, a regra habitual é que a tributação compete ao estado de residência, ou seja, Portugal tributa e o país de origem não tributa. Para as pensões pagas pelo Estado a antigos funcionários públicos, no contexto de funções exercidas ao serviço do Estado, a regra habitual é inversa. O Estado pagador tributa e o Estado de residência é quem se isenta. Essa distinção é desconhecida pela maioria das pessoas e é a origem de muita confusão. Se você recebe uma aposentadoria do sistema de previdência geral do país de origem e é residente fiscal em Portugal, essa pensão é tributada em Portugal como rendimento da categoria H do IRS, a categoria destinada às pensões. O IRS é o Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares em Portugal. As taxas desse imposto elas são progressivas, aumentando conforme o total dos seus rendimentos anuais. Portugal ele concede uma dedução específica às pensões. Em 2026, o valor dessa dedução foi de 4.104 euros anuais. Se a tua pensão total não ultrapassa esse valor, a carga fiscal ela é mínima ou até mesmo inexistente. Acima desse valor, o excesso é tributado às taxas progressivas, que começam em 14,5% e podem chegar a 48% no caso de rendimentos elevados.
O que não é correto fazer em nenhuma hipótese é continuar a declarar os teus rendimentos como se fossem isentos em Portugal, porque você já paga imposto no seu país de origem. A autoridade tributária portuguesa tem mecanismos de troca de informações fiscais com a maioria dos países. Rendimentos estrangeiros não declarados podem gerar coimas e juros quando detetados, além do risco da prática de um crime fiscal. Outro tema que geralmente gera muita dúvida e muita polêmica e leva ainda muitas pessoas ao erro é o tema do RNH. O RNH ele foi extinto para novos aderentes em 2024. Quem aderiu antes de 2024 continua a se beneficiar até o final dos seus 10 anos, ou seja, podem se beneficiar, de acordo com cada caso, obviamente, até o ano de 2034. Em 2024, entrou em vigor o IFICE, Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação. O IFICE ele oferece uma taxa flat de 20% sobre o rendimento de trabalho e atividade profissional durante 10 anos, mas não oferece o mesmo tratamento que o RNH oferecia para as pensões de fontes estrangeiras. Sobre o regime atual, para quem chega agora, as pensões de fonte estrangeira são tributadas às taxas gerais do IRS, salvo, obviamente, isenção específica que esteja prevista na convenção bilateral que seja aplicável ao seu caso. Se você chegou em Portugal recentemente e ninguém te falou isso, vale muito a pena fazer uma análise da sua situação fiscal com um profissional habilitado. Isso porque as diferenças de cargas tributárias podem ser significativas. Mas o pior de tudo é o que a gente vai falar agora. Aqui é onde está o passo que mais pessoas ignoram e que mais problema cria a longo prazo. Ao se tornar residente fiscal em Portugal, é prudente avaliar a necessidade de comunicar formalmente a mudança ao fisco do seu país de origem. No caso do Brasil, existem 2 atos distintos para essa comunicação. O primeiro é a comunicação de saída definitiva do país, que deve ser enviada à Receita Federal até o último dia de fevereiro do ano seguinte ao ano da sua saída. O segundo é a declaração de saída definitiva do país, que deve ser apresentada também até o último dia de fevereiro, abrangendo os rendimentos auferidos até a data da saída efetiva do Brasil. Enquanto não comunicar a saída definitiva para a Receita Federal, ela vai te considerar um residente fiscal no Brasil. Isso significa que você pode sim ter obrigações declarativas e tributárias no Brasil, mesmo que você esteja a pagar o seu IRS em Portugal. A dupla declaração é um risco que pode representar um prejuízo de muitos dígitos. A comunicação formal de saída é o ato que define claramente o teu estatuto de não residente para efeitos fiscais no seu país de origem. Para cidadãos de outros países que não sejam o Brasil, você precisa sempre verificar o mecanismo equivalente à comunicação de saída exigido pela legislação do seu país. O princípio ele é sempre o mesmo. É necessário formalizar a mudança da residência fiscal. Existe ainda um segundo tipo de acordo bilateral que muitas pessoas confundem com a convenção fiscal, que é a Convenção de Segurança Social. São 2 instrumentos diferentes. Um trata de impostos, o outro de proteção social, relacionado com aposentadoria, acidente de trabalho, seguro-doença, auxílio-desemprego. A Convenção de Segurança Social entre Portugal e o Brasil, por exemplo, ele permite a totalização de períodos contributivos. Ou seja, se você trabalhou 15 anos no Brasil, mas só 5 em Portugal, e em Portugal o mínimo para receber a pensão são 15 anos, a convenção permite que você some os 2 períodos
para verificar se você se qualifica para receber a pensão portuguesa. O que a convenção não faz em hipótese nenhuma é duplicar os benefícios que você vai receber. Portugal tem também acordos de segurança social com outros países além do Brasil. Portanto, se você não é do Brasil, ou se você é e possui contribuições em outros países, verifica sempre se o país tem algum acordo equivalente com Portugal. Os 4 erros mais comuns que eu vejo constantemente as pessoas cometerem quando o assunto é aposentadoria e imigração são: primeiro erro, assumir que porque você paga imposto no país de origem, significa que não vai pagar nada em Portugal, quando na verdade depende do tipo de rendimento e do que a Convenção de Não Dupla Tributação específica prevê. Segundo erro, não verificar a necessidade de comunicar a saída definitiva ao fisco do seu país de origem. A ausência dessa comunicação mantém as obrigações fiscais no país de origem e pode gerar dívidas inesperadas anos mais tarde, especialmente se a dupla residência fiscal ela não foi planejada e não é intencional. Terceiro erro, confundir convenção fiscal com convenção de segurança social. São instrumentos diferentes para finalidades diferentes. A existência de uma, inclusive, não implica a existência da outra. Quarto erro, acreditar que a mudança de residência vai resolver automaticamente a sua questão fiscal. Mudar de país não cancela automaticamente as tuas obrigações fiscais anteriores. Se esse vídeo ele foi útil para você, eu vou te pedir 3 coisas. Primeiro, o seu like no vídeo, que é o sinal que o YouTube precisa para entregar esse conteúdo para mais pessoas. Segundo, a partilha com aquele amigo que está a planejar a reforma em Portugal e ainda não sabe o que espera do lado fiscal. Terceiro, a sua subscrição ativando o sininho. Primeiro, porque é gratuito e não te toma mais do que 5 segundos. E segundo, porque assim você vai sempre receber em primeira mão todas as atualizações aqui do nosso canal.